Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, para apresentar o Clique Jornal aqui da Rádio CT. A função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web do SINDCT propõe. Esse link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à sociedade no mais eficaz sentido funcional da comunicação e, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Boa tarde, Shirley Marciano. Boa tarde a todos. E serviços também, né? Hoje a gente vai prestar um grande serviço à sociedade, falar sobre dois assuntos que interessam a todos e todas, né? É verdade. E, aliás, hoje vamos ter, no linguajar popular, um dedinho de prosa. Um dedinho de prosa, até uma mãozinha de repente, né? Exatamente. Você sabe que o câncer de próstata, ele atinge grande parte da população masculina, mas mesmo assim ainda é um tema que enfrenta muitas barreiras, né, Shirley? É sim, Paulinho. Ainda tem muitos tabus, né? Aqui no Brasil, o pessoal brinca muito com essa coisa da sexualidade, né? De se você tá com uma camisa cor-de-rosa, você é meio gay. Se você tomou um sorvete de tal cor, de tal sabor, você é gay. Então, esse tipo de mitos que criam, ele acaba criando barreiras em outras áreas também, né? E o que mais mata é o preconceito. Exatamente. O próprio preconceito. Claro. E você sabe que quase 50% dos brasileiros nunca foram a um urologista. Uau, quanta 50%, gente! mais da metade. Olha que absurdo. E a projeção, segundo estudos aí, é de que quase 12 mil homens morrerão de doença em função da descoberta de um estágio avançado da questão da próstata. Mas podem não morrer, né? Se hoje ouvir direitinho a rádio, entender a importância, a gente pode reverter esse quadro. E é por isso que a Rádio CT trouxe hoje para entrevistar o Dr. Roniel Soeiro. Dr. Roniel, ele é médico da rede pública de ensino, da rede pública aqui de São José dos Campos, e ele vai falar exatamente o que ele vê e qual o seu sentimento em relação a essas doenças, em especial a próstata. Dr. Roniel Soeiro, boa tarde, doutor. Boa tarde, Paulo Lima, boa tarde, jornalista Shirley. É um prazer enorme estar aqui, a você, para ter um dia de prosa, como você mesmo comentou, com vocês, com seus ouvintes. E, de fato, concordando aí com o que ambos falaram, né? A gente tem um país maravilhoso, com um número de homens numa porcentagem absurda, porque é inimaginável você imaginar que 50% ou mais da população masculina ainda nunca passou na idade que tem que ser consultada, ainda não passou com o urologista. Isso tudo tem a ver com educação e cultura. O mais triste é isso, porque o exame de toque, que é o grande mito, né, que é o grande tabu, ele nada mais é do que uma parte pequena do exame físico do ser humano, né? No caso do homem, esse exame é importante a partir dos 40 anos para cima, para que você consiga ter uma ideia de como é que está essa próstata, né? Ela tem, além do tamanho, na palpação, né? Além do tamanho, você tem na consistência dela, depois, posteriormente, fazer uma biópsia, turgor, uma série de coisas, a gente pode até estar discutindo daqui a pouco, mas o importante e o homem tem que lembrar disso.
Durante muitos anos se fez a tal da história, vamos fazer o exame de PSA no sangue, que dói menos e não tem a dedada, não tem essa parte desagradável do exame físico, mas hoje já se sabe com muita clareza, mais de 32% dos exames de sangue em PSA, que é o exame que vai avaliar a possível tumor de próstata, 32% deles dão falso negativo, ou seja, o indivíduo pode estar desenvolvendo um tumor, Poxa e o exame vida. dá negativo. Nesses 32%, de repente quem mais precisa é o que é mais prejudicado. É um índice muito alto de falso negativo, isso é perigosíssimo. Pelo PSA. Pelo PSA. Doutor, agora, o que é e qual é a função da próstata no homem? A próstata, na verdade, ele tem uma função. É uma glândula que tem a função basicamente de produzir um tipo de líquido, né, que vai umedecer toda aquela região, vai preparar. Durante a fase da infância ela também tem umas outras importâncias, mas na fase da infância ela não é tão fundamental para o ser humano do homem. Mas no homem ela tem uma função de preparar muito mais o canal eferente, de deixar todo um condicionamento ideal para todo o aparelho reprodutor masculino. A próstata, então, é a que produz a hidratação, o líquido? Não, ela também produz uma parte do líquido seminal, mas ela envolve a uretra, propiciando uma série de condicionamentos, tanto biofísicos, né, como anatômicos, de forma a você conseguir ter toda a anatomia bem organizada. Quer dizer, a próstata, então, ela é ligada à fertilidade masculina. Basicamente a fertilidade. Agora, e qual a relação da próstata com a ereção? Veja bem, se a próstata estando no seu tamanho adequado, como ela está na base do pênis ali, ela dá um apoio muito grande e ela consegue porque a ereção basicamente nada mais é que a capacidade que aquele órgão tem de receber um fluxo de sangue e reter esse fluxo de sangue. Então você tem uma artéria que vai fazer com que chegue o sangue no pênis e glande e toda ela na cápsula albugínea, como se fala, e a própria próstata durante a ereção ela tende a se expandir um pouco para conseguir diminuir a capacidade de drenagem. Então o sangue chega, numa brincadeira que a gente costuma fazer, o sangue chega a 120 por hora e na drenagem dele é a 40 por hora. Então você tem que ter um sistema vascular que facilite a chegada de sangue e diminua a drenagem desse sangue. Com isso você passa a ter toda aquela estrutura mais alargada por conta do volume sanguíneo. Doutor, qual é a chance? Não é todo mundo que tem o câncer de próstata. Qual é a chance de um homem ter o câncer de próstata? O câncer de próstata ele está muito vinculado ao homem a partir de 40, 45 anos. E aí vem aqueles meios que acabam aumentando essa probabilidade. É o fumante, é o sedentário, é o obeso, é o diabético. Todas essas situações vêm somando e aumentando a porcentagem de chance de contrair. O fumo diretamente ligado. Então, tem a ver com hereditário também? Tem a hereditariedade que eu esqueci de falar, é verdade. Se o pai teve, o filho pode ter. Ele tem uma chance maior. É até um pouco diferente na mulher, no caso da mama, que a gente também não pode esquecer de falar. Isso. Na mama da mulher, essa incidência hereditária é muito maior. Então, você vê verdadeiras linhagens de famílias, mulheres, que têm um índice diferenciado no desenvolvimento do tumor de mama. No homem, não é tão igual, não é tão semelhante, mas com certeza você sempre tem esse fator genético influenciando. Dr. Roniel Soeiro, agora, é a partir do quê? Dos 40 ou dos 50 anos? Olha, isso vem diminuindo, tá? Na verdade, estão chegando no meio termo. Começou-se as primeiras discussões. É que, se você for ver, esses estudos eles são dinâmicos. Eles vêm de um bom tempo atrás. Começou-se a fala lá para em torno dos 50 anos. E hoje, tá? Você está vendo casos mais precoces. Na verdade, é que a capacidade de diagnosticar melhorou. Tanto nos exames, sejam eles de sangue, nos exames de imagem,
e nos exames físicos você consegue fazer o diagnóstico um pouco mais precoce. Então eles estão trazendo a idade para entre 40 e 45, e eu acho que 45 vai ser de bom tom. Agora, o detalhe, tá, o cidadão foi constatado que ele está com câncer de próstata. Tá, tem um aumento de volume, que pode ser um câncer ou pode ser só um aumento de volume benigno, vamos colocar assim. Pode ser, mas isso só vai saber se fizer o exame. Aí que você tem. Existe na palpação, e é onde a gente volta a dizer, né? O exame palpado, o toque propriamente dito, ele diferencia muito bem, né? O que é um exame com uma tendência a ser maligno, o que é um exame com uma tendência a ser benigno. A hiperplasia, que é o aumento do tamanho da próstata, a hiperplasia, ela é facilmente identificada no toque. Você tem... Óbvio, o médico, a hora que toca, ele sabe... Ele foi treinado para isso, né? Durante a sua formação médica, depois na sua subespecialização da urologia, ele vai ser treinado para examinar e conseguir, no toque digital, saber se aquela consistência, aquele turgor, aquele volume, que inicialmente você sabe que está aumentado, que é a primeira coisa que você percebe, é o aumento do volume. Quando você percebe isso, você vai aprimorar a sua palpação para descobrir se aquilo está mais endurecido, ele está mais amolecido. Existem algumas definições, que é óbvio que a experiência com o tempo vai melhorar, adequar melhor essa palpação. Mas, basicamente, aquele tumor que é hiperplásico, que é benigno, ele é mais macio ao toque. Aquele tumor que é mais maligno, ele é mais endurecido. Doutor, agora, é aí que mora o preconceito do homem. O homem tem até que... Não, tira a mão de mim. Tira a mão. Eu nem gosto de tomar banho para não me alisar. Vai que eu gosto, né? Vai que eu gosto. Esse é o problema. Como quebrar isso e para conscientizar o cidadão? Porque isso não é uma frescura do homem. É um preconceito que aflora. Como quebrar isso? Como... todo e qualquer preconceito, ele é da sociedade, ele não é do indivíduo. Né? O indivíduo, na verdade, é pego por esse preconceito. Porque se a sociedade tem uma cabeça melhor para isso, ele consegue desenvolver como ser humano, numa personalidade, onde ele aceita isso com mais facilidade. Mas o brasileiro, o latino, de uma forma geral... Isso que eu ia falar, é coisa brasileira, latino mesmo. É o latino. O latino ele é muito complicado. Não pense que na Itália é muito diferente, que na Argentina é muito diferente. Né? O latino tem essa coisa do ser extremamente macho, no sentido, vamos dizer, até mais pejorativo, porque nessa hora, o tal do macho que foge do exame é pejorativo. O macho não é aquele que não toma dedado, o macho é aquele que é burro o suficiente para não tomar dedado. Ele tem que ter na cabeça que é muito mais importante, muito melhor fazer esse diagnóstico precoce a partir dos 40, 45 anos, do que mais na frente sofrer de outros problemas até mais graves, até para a macheza dele, que vai ficar impotente dependendo da cirurgia. Porque o câncer de próstata vai cair o potencial. O câncer de próstata, a hiperplasia benigna, bem operada, ou até que merece tratamento clínico, só com remédio, ela não mexe em nada na potência sexual do indivíduo. O tumor benigno, mesmo operado, hoje em dia você faz as cirurgias internamente pela uretra, com aparelhos minimamente invasivos, você não mexe com a masculinidade, com a potência. Com a potência sexual. A hora que você parte com uma cirurgia aberta, e quando você fala de tumor maligno, você passa a falar de cirurgia aberta. Tá? O maligno tem que abrir. Na maior parte das vezes tem que abrir, porque quando você já faz o diagnóstico já é tarde. Você já tem metástase que aquela célula cancerígena já está em outro indivíduo, habitualmente, até pela proximidade. Essa célula maligna do tumor da próstata, ele vai geralmente se juntar na bexiga, né? E aí você passa a ter uma evolução muito ruim. Agora, quanto por cento que morrem dos homens que não fazem o exame? Qual é a chance de se chegar até o fim da vida sem ter o câncer de próstata? Hoje em dia, com o que você tem de padrão, e aí vamos dizer, desde padrão alimentar, cultural, exercício, atividade, fugir do fumo, da bebida, você melhora muito o índice, diminui bastante o índice de qualquer tumor. Agora o homem precisa fazer o diagnóstico. O problema é que tem muitos que você só descobre lá na frente. Então ele atrapalha muito nessa
resposta mais adequada. Mas se a gente partisse para um padrão que todos os homens, a partir dos 40, 45 anos, começassem a fazer os exames de próstata e se cuidassem, você diminuiria isso muito, que é hoje, se você comparar da década de 60 com o tumor de colo e de mama na mulher, com o tumor de próstata no homem antigamente. O homem, na década de 60, ele só fazia diagnóstico tardio. Então, quando se fazia o carimbo do homem que tinha o tumor de próstata, você sabia que em 3 anos ele estava morrendo. Dr. Roniel Soeiro, nós vamos para mais o primeiro intervalo de hoje, mas daí para os machos de plantão que estão nos ouvindo, eu vou fazer uma pergunta, remeter para o próximo bloco. Se existe, por exemplo, um exame que substitua o toque retal. Tá certo? Então, já, de volta, se tiver, claro que eu quero fazer. Daqui a pouquinho, de volta, o doutor Roniel Soeiro falando sobre o Novembro Azul aqui na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, falando de um assunto interessantíssimo com o doutor Roniel Soeiro. Doutor Roniel Soeiro, que é médico da rede pública aqui de São José dos Campos. E está aqui hoje prestando esse serviço de utilidade pública para conscientizar os homens e também as mulheres, não é, Shirley? Nós falamos aqui sobre o câncer o câncer de próstata, mas tem também o câncer de mama, e várias aposentados e aposentadas vão estar ouvindo esse programa que a gente está gravando, está ao vivo agora, a gente vai gravar, vai disponibilizar no site, né? Nessa hora eles devem estar ouvindo já, e para falar sobre os dois assuntos, porque dúvidas a gente sempre tem. Olha, doutor Roniel, as campanhas preventivas no Brasil existem desde 2008. Mas antes tinha, como a Shirley citou aí, o exame de mama, existia na televisão, inclusive, as campanhas publicitárias do exame... De toque? O autoexame, verdade. O autoexame. Parou de fazer o autoexame de mama? Muito bem colocado, tanto por tua parte como da Shirley, porque é o seguinte, o autoexame da mama... ele se provou com o passar dos anos, estatisticamente, não ser tão bom. Porque quando a mulher conseguia evidenciar, até porque ela não foi treinada para isso, diferentemente da médica que vai e te examina na parte do exame físico, né, no consultório, ela foi treinada para qualquer mínima diferenciação ela conseguir diagnosticar. A mulher não. Então, o autoexame, ele se provou muito pouco eficiente
para o tumor de mama. Então, você diminuiu um pouco a campanha do autoexame, porque a mulher, como o homem, depois que apareceu o exame de sangue do PSA, que também é uma coisa relativamente recente, foi um tal de homem parar de fazer exame com o urologista e queria só fazer exame de sangue. Também se provou, como a gente fita, do homem eu consigo dar valor, porque a gente lembra bem, trabalha um pouco mais com isso, 32% dele tem falso negativo. A mulher, no autoexame de mama, você tinha uma porcentagem, agora não me recordo exato de quanto, era muito grande o índice da mulher que conseguia fazer o diagnóstico muito tarde, então ela procurava muito tarde. Ela deixou de procurar antes, porque veio a história do autoexame da mama, ela achou que por ali ela estaria protegida e não é bem assim. E lembrar sempre que toda mulher que tem alguma mulher na família com um tumor de mama, ela obrigatoriamente tem que começar a ser acompanhada. As várias escolas de medicina hoje no país inteiro, as escolas sérias, já começam a acompanhar a adolescente. Ela não está mais esperando... Já é ela na adolescência. É na adolescência. A menina entrou em menarca, a menarca é a primeira menstruação, ela se tem uma família... Ela começa a ser acompanhada num bom ambulatório de gineco-obstetriz. Já com uns 12, 13 anos. O exemplo que eu gosto de usar, e eu sempre vou a vida inteira elevar essa mulher, tal da Angelina Jolie, que veio a público, uma pessoa de notoriedade mundial, se submeteu a mastectomia bilateral numa coragem muito grande. Nossa, é demais. Foi assim, fundamental ela ter a coragem de ter o problema, levar a público, fazer uma cirurgia radical como ela fez, porque ela tem, a mãe dela, a avó dela, as duas tiveram tumor, ela tem, e é óbvio a filha de sangue, porque eles têm uma série de crianças adotadas, mas as filhas de sangue dela, todas serão acompanhadas já na adolescência. E ela fez um exame e deu uma porcentagem muito alta de probabilidade. Exatamente. E em cima dessa probabilidade ela fez a cirurgia. E o diferencial e a coragem dessa moça veio por isso, porque ela não tinha o tumor. Ela trabalhou com a porcentagem, que poucas mulheres no Brasil, até porque aí vem a latinidade também na mulher, elas não têm a coragem de fazer. E a mulher, e muitas delas hoje, por exemplo, uma mulher que tem esse exame que é positivo, ela, mesmo não tendo tumor, ela tem indicação de fazer a mastectomia. A mulher brasileira, o que ela faz? Ela geralmente espera um pouquinho mais, aparecer alguma coisa, aí ela faz uma mama para depois querer fazer a outra. A Angelina Jolie não tinha doença, fez a mastectomia bilateral, que hoje é regra, hoje no Brasil também. A Angelina Jolie retirou os dois. Tirou as duas mamas e fez a prótese ao mesmo tempo. Que hoje em dia a mulher com câncer no Brasil, inclusive pelo Sistema Único de Saúde, ela tem esse direito. Ela parte para a mastectomia, une o bilateral e faz a reconstrução no mesmo tempo. Olha que interessante. Então pode falar. Então, que eu ia até falar, tirar um pouco o mérito da Jolie. Mas ela teve dinheiro para reconstituir e tal. Mas você está afirmando que pode, então eu acho pode que... Pode e deve. Hoje está sendo que bacana. incentivado que os sistemas de saúde único faça isso, Sistema Único de Saúde. Doutor, agora, a Shirley citou a questão financeira da Angelina Jolie, que pode reconstituir a mama. Uhum. No Brasil também pode-se fazer isso? Pode-se, e tem uma série de hospitais universitários que já vêm fazendo isso. Inclusive, você até passa a ter, infelizmente, uma lentidão, né? Que o correto é você fazer a mastectomia e, no mesmo tempo, fazer a coisa. Quando o hospital não tem uma fila muito grande, ele consegue fazer isso. O que ocorre nos hospitais públicos que fazem esse tipo de procedimento é que, por uma questão de falta de logística mesmo, dinheiro, tá? Vamos traduzir, na verdade, o Biometal. Por falta de estrutura financeira, o hospital faz a mastectomia, faz o tratamento e depois agenda uma reconstrução. Por dia de São Nunca, né? Não, mas consegue, a maior parte consegue, tá? É que o ideal é você fazer no primeiro tempo. A maior parte dos hospitais universitários consegue fazer. Que maravilha. Porque ele vai se programando para isso. Né? Nesse momento, doutor, nos ouve também os aposentados de Ciência e Tecnologia, do INPE, do DCTA e tudo. Isso. E também senhoras de 60, 70 anos que já trabalharam e estão interessadas nesse assunto. Qual é a orientação que o senhor dá para essas senhoras com 60 ou com 70 anos? As meninas demais dessa faixa etária, elas têm o privilégio da diminuição sensivelmente da porcentagem de tumor de mama. Com essa idade? Diminuiu muito.
o tumor de mama ele é muito mais comum na mulher, inclusive com vida sexual ativa, né? Na mulher já menopausada, você diminui bastante a chance desse tumor, porque por uma série de razões. Uma delas é que aquele preenchimento gorduroso, de lipídio, né, gordura da mama, que na mulher mais jovem além de volumoso, ele tem um bom formato. Na mulher de mais idade, ele tende a relaxar, cair a musculatura, também faz com que isso ocorra. Então, a incidência, e até por conta de toda a alteração hormonal que ela passou, deixou de ter o ciclo menstrual e uma série de alterações, diminui demais a chance dela desenvolver um tumor de mama. Ela passa a ter outras preocupações, um tumor de colo, um tumor diferenciado aí, até mesmo ginecológico, mas o tumor de mama cai muito, né, a porcentagem, com a graça desse bom Deus. Nessa idade de 60 acima. E o silicone, ele tem alguma relação? Se você coloca o silicone, ele pode influenciar em alguma coisa para o desenvolvimento de um câncer? Então, as primeiras próteses de mama, elas eram um silicone de uma qualidade diferente, não vou nem dizer ruim, mas uma qualidade diferente. Aí se veio, e aí o pessoal da cirurgia plástica, o pessoal da ginecologia tem muito mais experiência que eu para falar, mas aí vieram as próteses de soro de cristal, de cristalóide, né, tipo sal, né? Então você tinha aí um gel, um coloide mais à base de soro fisiológico, esse tipo de coisa. Eles voltaram hoje com um silicone muito mais bem trabalhado, muito mais bem testado, que ainda está em fase de teste. Os primeiros, sim, levaram a incidência maior, tanto de infecção como de algum tipo de tumor, mas não vinculado àquele tumor de mama clássico, né? Era um tumor de autorreação, era autorreativo. Então você tinha um corpo estranho na mama e ele provocava tantos processos inflamatórios que nesse processo inflamatório melhora, a célula na sua mitose, ela acabava um dia desenvolvendo uma célula anômala e essa mardita acabava desenvolvendo um tumor. Ok. Doutor, a pergunta que ficou do bloco passado para esse é o seguinte: existe algum exame, doutor Roniel Soeiro, que substitua o toque retal? Exame clínico, não. Não existe nenhum exame. Por que eu digo isso? Vamos falar também de uma coisa chamada custo-benefício, tá? Dentro do custo-benefício, o que é? O toque, qualquer bom médico bem formado, ele sabe fazer esse toque. Todos os urologistas que estão no mercado hoje sabem fazer esse exame e avaliar muito bem. O que acontece é o seguinte: qualquer outro exame, e aí entra o PSA, exames de imagem, cintilografia, o raio que o parta, tem uma série de outros exames que você pode fazer, eles são complementares. Esses exames, eles têm um custo muito mais alto, ao passo que no exame físico, entre aspas, né, traduzindo em miúdo, o exame físico é um exame de experiência do médico e é de graça, entre aspas, o de graça, porque você vai estar lá passando pela consulta, tem a coisa em si que é desagradável, ninguém vai mentir aqui, ninguém é bobo para isso, mas é um exame que não tem custo, você faz na hora. Você não espera um resultado, como mesmo o exame de imagem, o exame de sangue. Então, na avaliação custo-benefício, não tem como fazer coisa melhor. Gente, mas eu não acredito que seja um desconforto tão grande. Assim, as mulheres, a gente tem alguns exames que de vez em quando a ginecologista pede que são desconfortáveis. Transvaginal, por exemplo. Isso. É um negócio muito chato e as mulheres fazem. Então os homens têm que parar com isso, têm que fazer os exames, né? A mulher é muito mais inteligente que a gente, né? Tanto que tem mais viúvas do que viúvas, né? Pode procurar ver, você só vê baile de viúva. É verdade. O viúvo que está vivo, nossa senhora, a mulherada adora, porque é o único que gosta de sambar, dançar. E é verdade. Não aparece. Doutor, agora o PSA, o PSA é uma sigla em inglês, né? Prostate Specific Antigen. Isso, traduzindo miúdo assim, o exame de antígeno da próstata, vai. Tá, esse exame, ele não consegue detectar 100% daquela região. Não. Então... Ele consegue avaliar o sangue 100% dele, mas você tem um número que gira em torno de 32% de falso negativo. E esse é o pior exame que pode ter. Imaginar a situação do cara que tem, por exemplo, o vírus da AIDS, faz um exame, nesse vírus da AIDS o cara não detecta o exame, dá como se não tivesse e ele tem o vírus. Isso existem alguns exames de sangue no vírus da AIDS e você tem um falso negativo, só que a porcentagem é muito menor. Muito bem. Agora, e o que é PSA?
assim, ele vem... É um antígeno, né? Isso que você tem no sangue, né? É um antígeno que você provoca, leva para o sangue do indivíduo, que ele vai dosar. Esse estrógeno, essa proteína que você dosa, ela tem um valor normal no ser humano que não tem tumor. Quando você desenvolve o tumor, esse valor normal é de 0,2 a 1,2 miligrama centilitro. Se não me falha a memória, é esse o valor. Quando você tem qualquer coisa acima disso, você já tem uma hiperplasia. Quando ele está acima de 2 pontos carqueirada, você com certeza deve estar com tumor maligno. Muito bem. Dr. Roniel Soeiro, ele é médico da rede pública aqui de São José dos Campos, nessa campanha do Outubro Rosa e o Novembro Azul. E o Novembro Azul. Perfeitamente. Deu certo o Outubro Rosa? Com certeza. O Outubro Rosa é hoje uma coisa mundialmente discutida, conversada, falada. No Brasil, você vê uma série de municípios dentro do Estado, dentro da Federação, uma série de campanhas que estão levando realmente a melhora do diagnóstico. Você tem, por se me falha a memória, não sei se é um projeto federal ou estadual, que tem um ônibus que vem andando itinerativamente, acho que é no governo de São Paulo. Você faz exame de mama gratuitamente. Basta ter um pedido de um médico, você vai, entra na fila, faz o exame e consegue. Muito bem. Dr. Roniel Soeiro, nós iremos para um breve intervalo e a gente volta já para fazer a seguinte pergunta. Qual a diferença entre tumor maligno e benigno, se é tumor? Explica já o Dr. Roniel Soeiro aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Presença no estúdio do doutor Roniel Soeiro, ele que é médico da rede pública aqui em São José dos Campos. Doutor, eu quero registrar aqui a audiência que é pulverizada aqui da Rádio CT e que nos ouve, nos acompanha nesse momento, esse bate-papo com o doutor Roniel. Os funcionários e cientistas do INBE e do DCTA aqui de São José dos Campos, CEMADEM, aqui no Parque Tecnológico, tem o Fórum de Ciência e Tecnologia, congrega 30 entidades de CIT e nos acompanha também. CPTEC em Cachoeira Paulista, a CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Inclusive essa semana tivemos um representante de lá visitando aqui, o professor
Paulino, foi candidato ao governo do estado, a prefeito também lá, esteve aqui conosco. Lá a CLBI, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, lá em Natal, que estão nos ouvindo. CLA, em Alcântara, no Maranhão, o Centro de Lançamento de Alcântara, que São José tem uma ligação muito forte, inclusive com o acidente do VLS foi lá, mas estão nos ouvindo. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos estão nos ouvindo. E, finalmente, a unidade regional do INPE, do Centro-Oeste Brasileiro, que fica na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, doutor. Só gente diferenciada, muito bom de ouvir. Quem está nas alturas... Eu estou elevado aqui. Está bem elevado, com cientistas que ouvem e que acompanham aqui o Clique Jornal nesse momento. Doutor, qual a diferença entre tumor benigno e tumor maligno? Se é um tumor não é tudo ruim? Não, o tumor é todo e qualquer aumento de volume de produção de células, você vai chamar de uma tumoração, né? Você tem, por exemplo, exemplo clássico de tumor benigno, né? Aquele tumor de gordura, aquele tumor de fibrose, de cicatriz, o tumor intraarticular, aquele que é um cistinho, que a turma chama de cisto, na verdade não deixa de ser um tumor. Definição da palavra tumor é todo aquele aumento do número de células numa determinada região. Isso é o tumor. Uma espinha inflamada é um tumor? Não, aí é um processo infeccioso, você aparta na explicação. O processo tumoral, que hoje a gente chama de neoplasia, ou seja, é a nova formação de células, né? Nova, que é a neoplasia, que é o aumento, é o tecido normal. A neoplasia, quando benigna, você define o quê? Quando você fala que é menos ruim, que é o benigno, ele pode até crescer. Existem alguns casos até de grandes tumores benignos, que eles se estabilizam, eles não se proliferam, eles não criam metástase, eles ficam circunscritos ali, naquela área. Existem tumores enormes, por exemplo, o lipoma, a gente chama inclusive de tumor lipoma gigante, a gente já operou alguns, nas costas, no abdômen. Então são aquelas maçarocas, maior do que aquele relógio que você tem, né? São grandes tumores, né? Despertador? Maior que esse despertador que você está aqui de mesa. Grande. São tumores, mas são totalmente benignos. Eles estão circunscritos em uma cápsula. Tá? O tumor maligno, e ele por estar circunscrito, ele fica no limite. Então você tem, vamos supor, dentro das limitações, você tem a pele, você tem a subderme, você tem uma face que libera, e aí vem a gordura, vem um tipo de gordura, depois vem um segundo tipo de gordura, aí vem uma outra face, aí vem um músculo, vem outro. Então, esses planos de clivagem que a gente chama são respeitados no tumor benigno. Por mais que ele cresça, se ele estiver entre os dois tecidos gordurosos, ou entre um tecido gorduroso e a pele, ele fica ali. Ele pode é ser grande. alimentado pela gordura. Pela gordura. Ou no caso da gordura, ou de fibrose, não importa, ele fica ali. Tá? O diferencial, ele vai continuar restrito ali, por maior que seja o tamanho dele, e ele não vai emitir metástase. As células que provocam o aumento do tamanho dele vão ficar restritas ali. Não transmite. Não ganham o sistema sanguíneo, não vão embora. E não invadem nenhuma outra estrutura ao redor. Ele cresce e continua lá. Esse é o maligno. Esse é o benigno. E o maligno, ele já é o contrário. Esse maligno, ele pode ser maior ou menor, não importa o tamanho, a diferenciação dele ele cresce, ele invade onde ele quer invadir. Onde ele estiver, ele vai invadindo. Ele não se restringe àquela estrutura, área. Não. Ele vai invadindo pele, ele vai invadindo osso, ele vai invadindo músculo, ele vai invadindo qualquer tipo de estrutura que estiver do lado. Ele não quer saber, ele vai crescendo. Daí o termo câncer antigamente, né? O câncer, a palavra câncer, vem do caranguejo, né? Que os egípcios, os latinos, né? Aquele pessoal que deu a nominação, né? Toda a estrutura, toda a medicina, ela se baseou nos nomes em latim. E o câncer, na verdade, quando alguém um belo dia resolveu abrir o abdômen de alguém que deveria ter um provável tumor, ele viu aquela massa única,
que é o tumor propriamente dito, já se enraizando, cheio de perninha. Ele achou que aquilo era parecido igual com um caranguejo. Igual um caranguejo. Ele chamou aquilo de câncer e ficou, né? Hoje a gente dá o nome de neoplasia maligna, e ele tem essa característica. Então, o câncer, cientificamente falando, é neoplasia maligna. Esse é o politicamente correto? Esse é o nome científico, na verdade. O nome científico. O politicamente correto é o câncer. E tem o doença ruim, que o pessoal antigamente falava. Doença ruim, que não queria nem falar o nome. Não falava o nome porque dava a dar. Era muito comum isso. Muito comum. Neoplasia. Neoplasia é uma palavra genérica que você usa para qualquer aumento de volume de uma estrutura. Quando ela é benigna, ela se restringe àquela estrutura, por maior que seja o seu tamanho. Quando ela é maligna, ela invade o que ela quiser invadir e vai emitir com isso células malignas que vão ganhar a corrente sanguínea, a corrente linfática e vão distribuir o tumor para outros lugares. Dr. Roniel Soeiro, mas o que é o câncer? Como é que ele desenvolve? Por que pega no fulano e não no cicrano? Na verdade, existe toda aquela... Ou todos nós temos? Todos nós temos a possibilidade de ter. Todos. Tá? Todos? Não é uma coisa que você transmite, né? A neoplasia, o tumor mesmo maligno, ele não é transmissível, ele não é como uma doença infecciosa, né? Que eu levo uma infecção daqui para lá, uma doença contagiosa que vai, aquela gripe que vai de mim para você. O câncer, ele tá, o hospedeiro dele, que é o ser humano, ele vai desenvolver até a hora que ele morrer. Mas por quê? Porque em algum momento, se você lembrar das aulas de biologia da escola, você vai lembrar que as células, quando se dividem, né, elas fazem a sua proliferação. Em algum momento, na mitose, que é aquele momento em que ela multiplica a quantidade de proteína dela interna, e depois vai se dividir em 2, em 4, em 8 e assim vai, ela tem essa característica de fazer a produção de uma proteína errada. Ela se divide e multiplica. Toda célula faz isso. Só que, por exemplo, qual é o diferencial da célula maligna? Ela se divide mais rápido que a normal. E muito mais rápido que a célula do tumor benigno. Então, por exemplo, você tem uma ideia, um exemplo fácil de você entender. Uma célula do cabelo nosso, ela tem, entre ela... aparecer, viver. Não é melanina propriamente dita, que a melanina é uma proteína, mas uma célula do couro cabeludo, né? Do intestino, uma célula do intestino. Ela tem vida média de 12 dias. Tá? Ela, entre nascer, morrer e uma outra vir para o lugar dela, 12, 17 dias. A célula cancerina, ela cresce em 2 dias, 3 dias. Ela é muito mais rápida, a velocidade de crescimento dela é muito maior. Então ela chega num ponto em que ela está em volume de crescimento, numa região muito maior do que a célula normal, no desenvolvimento. Agora, doutor, para quem está com câncer de próstata, é possível que o câncer de uma pessoa nunca cresça? Por definição, se ele é um câncer, se ele é uma neoplasia maligna, ela vai crescer. E vai crescer. Se for maligna, ele vai crescer. O que existe hoje, com alguns tratamentos, algumas patologias que você consegue controlar. Eu tenho um sobrinho, né? Para minha tristeza, fui eu que fiz o diagnóstico, tem uma leucemia, que não existe um tipo de neoplasia, só que era no sistema sanguíneo. E ele, graças a Deus, que esses últimos tratamentos que ele vem fazendo, ele está estável. Ele já tem, do diagnóstico até hoje, ele já tem 9 anos de sobrevida. Passando por todos os percalços que ele passou, hoje ele está num tratamento, lá acompanhando a Universidade de Campinas, que está estável. Ele fez agora, eu tive o prazer de ver o último exame dele, o PET scan dele, sem nenhuma demonstração de célula maligna crescente. Com medicamentos? Com medicação. Ele conseguiu. Agora, doutor, o câncer de próstata, como a gente está no Novembro Azul, ele pode espalhar para outros órgãos? Pode. O tumor maligno pode. Uma das características mais comuns da neoplasia de próstata, do tumor de próstata, é ele invadir via sistema linfático, tá? Ele invadir, por exemplo, a coluna. Você tem muito paciente com dor em ossos achatados, tipo os ossos da coluna, os ossos das costelas, da bacia, até por proximidade e também por irrigação linfática, né? Então você vê muito paciente já em estágio terminal
ou já num estágio avançado, não precisa nem ser o terminal, e tem muita dor nas costas, dor para respirar, dor para ficar deitado em determinadas posições, porque aquela célula tumoral invadiu o osso da bacia, o osso da costela, o osso da coluna. Quer dizer, da próstata ele... E vai para o pulmão e vai para outros lugares, vai. Pode levar à morte. Com certeza vai levar, se nada for feito. Tem cura? Tem, quando você pega no começo tem cura. Mesmo o tumor maligno, no começo tem cura. Mesmo o maligno. Então, atenção, você que é do sexo masculino, o câncer tem cura. O câncer de próstata, nas fases iniciais, com certeza tem cura. Hoje em dia existem algumas que dentro do tumor maligno, isso serve tanto para homem como para mulher, no tumor de mama. Mas vamos falar da próstata. Dentro do tumor de próstata, você tem alguns mais malignos e outros menos malignos. Aí você vem as subdivisões do adenoma, o adenocarcinoma, o carcinoma, o sarcoma, sendo que você tem um tumor maligno com uma evolução, uma velocidade X, 10 por hora, e uma outra, que é o sarcoma, a 200 por hora. Né? Doutor Roniel Soeiro, nós vamos para o último bloco de hoje, um breve intervalo, e a gente volta já. Eu quero perguntar para o doutor, baseado nas perguntas que nos enviaram aqui, se existe vacina contra o câncer. Pode explicar daqui a pouco? É a presença do doutor Roniel Soeiro. Ele é médico na rede pública aqui em São José dos Campos. Há quantos anos, doutor? Quase 30 anos, 29. Puxa vida. Quase 30 anos na rede pública aqui em São José dos Campos. Em um instante, o Dr. Roniel volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, hoje com um assunto mais do que importante, que é o outubro rosa e o novembro azul. Bom, o senhor disse aí sobre o câncer de mama. O câncer é o mesmo, tanto para a mama quanto a próstata. Existem algumas especificações, mas por definição é uma célula que desenvolve erradamente com uma velocidade maior que a célula normal. Nos dois a definição é igual. As mulheres se previnem mais. Muito mais. Vai mesmo, faz o exame. Faz o exame de colo, faz o Papa Nicolau, faz o autoexame, faz a mamoplastia no tempo correto. A mulher é um ser humano muito inteligente e ela se cuida mais, é simples assim. E o homem continua com o preconceito. Agora, doutor, como é o ambiente? Até para tranquilizar, é só uma pessoa que fica lá? Fica uma junta de médico, fica enfermeiro? Como é que... Até por conta disso, os colegas dos quais eu converso sobre isso, habitualmente ele vai sozinho, ele e o paciente, que fazem o exame. No caso da mulher, muda um pouco, né? Porque o exame, por exemplo, existe o exame de toque na mulher, que faz parte do exame físico, né? Habitualmente, o médico, quando é do sexo masculino, ele habitualmente, e é sempre de bom tom, ter uma auxiliar junto, uma enfermeira, alguém... Masculino? Não, feminino? Na mulher. É sempre de bom tom. Ah, né? sim. Dá um pouco até mais de tranquilidade para a mulher, na maior parte das vezes. Né? Ela ter
uma enfermeira auxiliar junto com o médico para fazer o exame, né? E aí, tirando toda a pilantragem da história, a mulher se sente mais tranquila quando tem uma outra companheira junto. O homem não. O homem, até por conta da ignorância, por conta do tabu, prefere até ficar sozinho. Ele quer ficar sozinho com o médico. E tudo bem, eu acho que o médico tem que ser inteligente a ponto de respeitar muito isso. Então, habitualmente, dentro do teu consultório, seja ambulatório, seja um consultório privado, você tem que ter um ambiente onde você esteja sozinho com o teu paciente, mesmo que ele venha acompanhado da esposa, do filho ou de quem quer que seja. No momento de exame, ele tem que estar sozinho. É mais correto. É mais seguro até para o homem. É mais seguro, ele não. Ele se sente melhor. Ele se sente melhor. Sozinho. Como ele, dentro da ignorância dele, vai se sentir aviltado, vamos dizer assim, né? Ele não quer dividir isso com mais ninguém. Né? Então, ele estando sozinho com o médico, ele entende que aquele médico é um profissional que não vai sair falando para ninguém esse tipo de coisa. É igual o padre, né? Se contar olha, eu fiz com um certeza. pecado, se o padre contar, Nossa, não pega nem bem. Doutor, a pergunta que a gente remeteu para esse bloco final é o seguinte: existem vacinas contra o câncer de próstata? Contra o câncer de próstata, não. Ainda está se desenvolvendo uma série de coisas. Quando você consegue desenvolver algumas proteínas, onde você descobre uns antígenos, o próprio PSA, na verdade, é uma proteína que você, de um antígeno, é um antígeno a uma proteína que você produz, que você consegue isolar, é o primeiro grande caminho. Então, pode ser que no futuro aconteça alguma coisa. Dentro de uma série de outros tumores, eu gosto de citar, por exemplo, o tumor de fígado, que é relativamente comum também, pouca gente faz tanta propaganda, mas ele não é tão incomum assim. A gente sabe que determinadas hepatites podem desenvolver e vão desenvolver um tumor. Então, quando se criou, por exemplo, a vacina da hepatite C e B, você com certeza pode inferir a seguinte dedução: se o cara tem 90% dos caras que têm hepatite C vão desenvolver um tumor, hora que você faz uma vacina para hepatite C, você está desenvolvendo uma vacina para o tumor. É inferência de dados, né? Então, é importante você ter essa visão. E alguns tumores conseguem se fazer essa vacina, entre aspas. Na verdade, é uma vacina para uma doença, como no caso da vacinação para o papilomavírus, né? Que hoje em dia virou uma outra campanha forte no Brasil também, de você vacinar aquela menina que ainda não menstruou, inclusive, acho que está no calendário nacional. A menina que ainda não menstruou recebe hoje em dia a vacina para o papilomavírus, para que ela não vá desenvolver exatamente um tipo de tumor de colo. Muito bem, Shirley. Então, são vários fatores que levam a um câncer, por exemplo, né? Seria esse o motivo de desenvolver uma vacina, por exemplo? Porque, por exemplo, você sabe que de um vírus eles vão isolar o vírus e vão estudar aquele vírus. Eu não sei como que é feito exatamente, mas eu imagino que seja assim. Aí, no caso do câncer, como tem fatores múltiplos aí, e para cada indivíduo pode ser um que causou, será que por isso seria difícil desenvolver uma vacina? É muito mais difícil por causa disso. Essa linha de pensamento é exatamente essa. Você tem que trabalhar dentro daquela escadinha do como é que você chegou naquela doença, você tentar achar nessa escada, nesse elo, nessa corrente, qual é o elo mais fraco, para que se você conseguir ter a certeza que se eu tirar aquele elo, o resto não acontece. Que é o que a gente está falando de hepatite C. Se eu evitar do cara ter hepatite C, eu com certeza não vou desenvolver um hepatoma. Se eu tirar o papilomavírus da menina, depois que ela começa, ou mesmo antes, né, impedir que ela faça uma papovirose, né, um papilomavírus intenso, ela não vai ter o tumor de colo. Aquele específico tumor de colo você não vai ter. Você pode até ter outros, mas aquele em particular você tem como... Aí você trabalha com estatística, com porcentagem, né? Então, a vacina ela tem as suas dificuldades nessa linha de raciocínio, mas quando você consegue é um ganho fantástico. Sem dúvida. E hoje todo mundo fala que são tantas coisas que causam câncer. Falar comer carne agora dá câncer. Poluição dá câncer. O cigarro dá câncer. O que mais, Eduardo? Bacon dá câncer. Então tudo dá câncer agora e as pessoas estão aí preocupadas. Dentro da alimentação é um negócio engraçado. Eu comentei isso hoje com um grande amigo meu. Dentro da alimentação, e eu tenho muito mais experiência que você, eu tenho muito mais idade que você, assim, na década de 60, o cigarro é unânime, de ponta a ponta. Por que o cigarro é unânime? Porque tem 300 substâncias. Você não sabe nem exatamente de definir qual é a maldita que dá ou desenvolve ou favorece essa mitose errada.
Sim. Mas de 300 substâncias, uma delas, não importa, 1, 2, 10, não importa, uma vai desenvolver. Então o cigarro é unânime. Tá? Na alimentação, e aí é muito engraçado, porque se você for levar, e eu sou da década de 60, você teve época que o tomate era o veneno, a época o ovo era o veneno, a época a gordura era o veneno, a época não sei o quê. Aí, depois de um tempo, não é o tomate, era por causa do agrotóxico. Não é o ovo, é a clara do ovo, é não sei o quê. Hoje é o bacon. Né? Amanhã vai ser alguma outra coisa. É óbvio. E aí ninguém pode ser ingênuo, né? Existe uma indústria atrás disso, né? Mas a gente sabe que é verdade. O ser humano, depois que começou a comer muito mais condimentos, muito mais embutidos, né? Aumentou-se, sim, a incidência de câncer. Mas aí vem aquele cara mais antigo, e eu tinha um professor que era muito crítico nisso, o professor Lapinha, ele falava o seguinte: filhão, aumentou o número de câncer ou a gente conseguiu fazer o diagnóstico? Você não tem dado estatístico. Acho que o dado estatístico verdadeiro vai vir daqui a uns 100 anos. Não serei eu a ver isso. Os meus netos, meus bisnetos vão ter um dado mais confiável. Essa história de hoje é o bacon, ontem foi não sei o quê, amanhã vai ser não sei o que lá. Então, verdadeiramente, a gente vai ter um número apreciável, com validade científica boa, daqui a uns 100 anos. Não adianta falar com um pouco menos que isso. Doutor, para a gente tentar chegar nesse ponto do fechamento do programa, eu quero lhe perguntar sobre a fosfoetanolamina. Fosfoetalonamina. Nossa, que nome difícil. O fosfoetalonamida. Como é que eu consegui marcar esse nome? Do fósforo, que a gente lá em casa, lá no Paraná, falava de fósforo mesmo, o etanol e a lâmina. Daí ficou fosfoetanolamina sintética. Isso. Caramba, hein? Eu particularmente, já me perguntaram sobre isso. Você vê na rede químico, social, né, mais famosa, é um químico que estão desenvolvendo, ele é totalmente sintético. Doutor Gilberto Orivaldo. Tem um tal de Renato, não sei das contas, que está no meio também. O Renato é o advogado. Eu nem sei, não. Eu confesso para você, eu vou confessar minha ignorância. Eu não tive tempo verdadeiro para sentar e ler sobre isso. O que eu faço questão de dizer, e muita gente na rede social me procura, e foi até bom a gente estar aproveitando essa oportunidade, né? Porque assim, se for uma coisa boa, ela vai se estabilizar. O que não existe até o momento, e eu como um médico, como um cientista, eu não posso simplesmente abraçar a causa sem ela ter uma comprovação não pode científica. Pegar papel no vento. Né? Seria exatamente. É a mesma coisa que eu ficar falando e afirmando, assinando embaixo, que determinadas orações vão resolver. Eu, como cientista, não posso falar isso. Antigamente tinha muito aquele negócio de você fazer... Como é que era mesmo que o povão fazia? Benzedeira? Não, era simpatia. Simpatia. Teve uma época... Boa, Vinícius. E, rapaz, o que é melhor? Algumas simpatias funcionam. Não é porque a simpatia funciona, é que se o ser humano acreditar, ele vai ter isso aí. Existe uma virose que dá muita verruga, tá? E muita criança tem isso em determinada fase do desenvolvimento. Muitas rugas no pé, muitas rugas na mão, mas é um negócio absurdo. Pra lua. Isso, tem disso também. Aí o que acontece? Existe uma simpatia muito famosa, e minha mãe fez, eu cheguei a ver fazer algumas vezes, e funcionava. Não é que funcionava, essa verrugosidade, esse mundaréu de verruga, na verdade é um vírus, a gente sabe que hoje é um vírus. Então quando você fazia simpatia, e esse índice de verruga era tão grande, quando a criança estava numa fase de crescimento, com estresse maior, a hora que você fazia a tal da simpatia, você sossegava a criança uns 10, 15, 20 dias, porque na simpatia ela tinha que ficar 4 semanas sem fazer determinadas coisas, melhorava. Mas melhorava porque o vírus diminuía a sua incidência, né? Óbvio, que seja simpatia não importa. Agora, a fosfoetalonamina, que eu não tenho essa experiência, e não tem nada ainda, estudos verdadeiros, fica difícil de eu, como cientista, como médico, estar dando aval nem para positivo, nem para negativo. Eu acho, sim, que a primeira coisa a fazer é estudar, é fazer os testes. Existe, e a gente também volta a dizer, ninguém é ingênuo, existe, se a indústria farmacêutica achar que essa é a tal da teoria da conspiração que está se fazendo lá na rede social, é que por ser uma coisa mais barata, por ser não sei o quê, as indústrias farmacêuticas não querem fazer. Pode ser verdade? Pode. Tá, isso eu não vou mentir, porque existe um exemplo que eu gosto de usar muito,
Existe uma droga chamada gentamicina. A garamicina é um antibiótico, que é um sal italiano. O norte-americano não usa há mais de 40 anos. Porque na descrição da gentamicina, que é um sal italiano, o norte-americano conseguiu descobrir um caso de aplasia medular. Então, existiu um trabalho na década de 80, e eu era estudante a essa época, eram vários trabalhos desenvolvidos dizendo que a gentamicina tinha que ser execrada porque existiam casos de hiperplasia medular e casos de aplasia medular, blá, 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 blá. Até que um belo dia, já no 6º ano, eu já tinha execrado da minha prescrição a gentamicina, onde já se viu gentamicina de jeito nenhum. Aí a gente começa a ver as canalices da indústria, né, que existe. A gente foi ver assim, esse trabalho ao que se referia às grandes empresas norte-americanas era um caso de aplasia. Um caso. A gente até brincava, tinha um professor meu, que Deus o tenha, o Fiorelli, a gente brincava, realmente, nós temos um caso de aplasia na Namíbia, não sei o quê. Sabe, ninguém sabia de onde vinha, mas existia esse trabalho. O norte-americano desenvolveu a cefalosporina, que é um outro tipo de antibiótico que pega o mesmo tipo de bactéria, só que é 10, 12, 15 vezes mais caro. A fosfetidonamina, se ela realmente for tão barata e for tão boa, ela vai viver. Não tenho a menor dúvida que vai. Eu só não posso opinar. Doutor Roniel Soeiro, muito obrigado pela sua participação, pela entrevista, que vai ficar aqui, vai subir para o YouTube, não é? Isso, vai ficar disponível no site, né? E o pessoal, agora, inclusive, eles vão ouvir, né? Só que daqui 2 dias... E sempre. E vai ficar lá para sempre no site, né? Porque é uma coisa que é uma dúvida que a gente tem hoje, vai ter amanhã e vai ter daqui 10 anos. Então, sempre que alguém tiver alguma dúvida a respeito de câncer de próstata e mama, é só acessar aqui a Rádio CT, que o Dr. Roniel pode sanar essa dúvida. Dr. Roniel Soeiro, para encerrar, quem é o Dr. Roniel Soeiro? Dr. Roniel Soeiro é médico, 54 anos, corintiano, ortopedista de formação, funcionário público há quase 30 anos e atualmente estou vereador, mas para mim é mais uma coisa, acho que o mais importante é a minha vida, a minha carreira. E eu acho que basicamente é isso, mais que isso é bobagem falar. Eu queria, um dia que eu tive a oportunidade aqui, eu gostei, agora quero voltar, que bom, doutor, a gente falar um pouco sobre osteoporose, sobre uma área que inclusive eu tenho mais conhecimento, que é a ortopedia. Maravilha. Bacana. Já está convidado, doutor. Doutor Roniel Soeiro foi o nosso entrevistado de hoje aqui no Clique Jornal. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um programa da tarde e da noite também, o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora é a jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.